Fala pessoal, tudo bem? Começamos agora mais uma sessão do Fala PSEG, ainda sobre o assunto a IA tá aí. E dessa vez com a nossa querida equipe de marketing, né, do PSEG. Então vou começar pela nossa chefe, a Débora, e ela vai começar aí se apresentando então. Sim, muito obrigada pelo convite. Olá a todos, eu sou Débora, sou hoje Head de Marketing aqui no PSEG. Eu trabalho com marketing há 10 anos, então tenho passado aí por algumas mudanças nesse processo de trabalho com essa área e com os produtos que hoje a gente desenvolve na área de educação. Fiz o MBA em Marketing da USP Exalc e hoje estou aqui com os meus companheiros aí de desafios no marketing, principalmente para parte de dados e tráfego pago. Então, por favor, também se apresentem. Boa. Olá a todos, feliz pelo convite. Eu sou Felipe Municelli, sou analista de marketing aqui no PSEG e trabalho mais especificamente com a área de tráfego pago. Oi pessoal, Tiagão, obrigado pelo convite aí. Eu sou Renan Nogueira, hoje eu atuo na liderança do time de dados e nosso principal trabalho ali é atuar junto com o Felipe e com os outros times de marketing também, né? Os outros times que estão envolvidos no marketing, para transformar todas as informações que a gente coleta nas informações que vão ser utilizadas para diferentes ações. Então eu e o Fê aí tá sempre junto nessa caminhada. Boa. E na verdade a gente já estava conversando aqui, né, sobre como isso já tem influenciado bastante o nosso trabalho. E o que eu queria que vocês falassem é um pouco de como isso afeta o lado de vocês, né? Porque, então, eu havia mencionado a história hoje, a própria Adobe, né, trouxe muito forte as inteligências artificiais para o tratamento de imagem, com o Photoshop, por exemplo. Então, hoje, assim, alguns ajustes pequenos que eu levaria... E esse é o problema. Um ajuste pequeno no Photoshop eu levaria meia hora, 1 hora para tratar a pele, arrumar roupa, trocar cor. Era um processo, né, na verdade, bastante manual. E isso é como tem me afetado, mas eu queria que vocês falassem, então, da parte de dados, da parte mais analítica, Debs. Eu acho que no que a gente está mais com um foco aqui nessa discussão com relação à parte de tráfego pago, análise de dados, acho que as plataformas que a gente usa hoje já têm a inteligência artificial, hoje não, né? Já vem de algum tempo, mas de forma mais intensificada agora, trazido elementos, seja da parte de analisar esses dados, como eu coleto essas informações que são várias no mundo digital e como eu utilizo a inteligência artificial para melhorar a eficiência dessa análise e para eu usar isso de forma mais eficiente na minha estratégia, né? Então, as plataformas hoje que a gente usa já trazem um pouquinho dessa inteligência que vai sendo, por meio aí dos dados, sendo aprendida e ajudando a gente a tomar decisões melhores. Eu imagino que ainda seja a Google o principal hoje player. Hoje é o principal, mas Facebook também tem e outras que a gente utiliza também já trazem essas ferramentas e tem sido interessante a forma como a gente pode usar isso a nosso favor para otimizar os resultados aí. Que legal. Sim. Hoje a maioria das campanhas ainda é muito manual o processo de criação. Mas, por exemplo, hoje tem uma campanha ali no Google Ads, que é uma das plataformas mais famosas aí de canais de tráfego. É um tipo de campanha que se chama Performance Max. Ela sozinha, ela consegue determinar qual que é o melhor público, qual que é o melhor local, qual que é o melhor criativo. Então, ela sozinha consegue fazer essa automatização. Quando ele te devolve esse dado, você tem opção de segui-lo ou não? Ele te dá sugestões, ele fala, isso aqui é legal, isso não é? Como é que funciona? Ele nunca traz aquilo para ele. Então, ele fala, olha, aqui essa campanha está performando melhor no estado de São Paulo, por exemplo. Você quer aplicar essa segmentação? Então, cabe a gente ir lá e dar o comando para ela. Ela traz os insights e cabe a gente decidir. Mas ele não consegue pontuar nada técnico. Então, por exemplo, eu te mando uma arte, então a gente faz uma arte A e B, ele vai te pontuar o que performou. Exato. Só. É interessante, né? Porque daí do lado da Adobe, se estiver assistindo isso, né? Imagina que louco, de alguma forma juntar e mostrar, isso daqui está funcionando muito provavelmente porque isso tem a ver com o público, né, Y, Z. Sim. Um aspecto que eu gosto dessa campanha é que ela auxilia negócios, pequenos negócios, porque pense assim, se eu tenho uma empresa que ela não tem um aporte audiovisual, por exemplo, essa campanha sozinha ela já consegue produzir criativos.
Então, Você tá brincando? vídeos, imagens. Então, ela auxilia muito nesse sentido também. Você manda algum material e ela desenvolve para você. Não é necessário nem mandar o material. Caramba. Com base nos textos que a gente coloca nos anúncios ali, ela sozinha cria um vídeo, cria o criativo Sugere com base alguma nisso. coisa, que legal. Exato. E aí tem a parte do histórico, né, que a gente vai tendo de campanhas, de trabalhar nessas plataformas ao longo do tempo, mas também não é só num passe de mágica e nem sempre é tão assertivo assim, né? Acho que a gente tem um trabalho também de retroalimentar essas plataformas com aquilo que nos interessa, para que a gente possa ser cada vez mais assertivo. Então é um trabalho que a gente faz em conjunto, né? Não dá para depender da inteligência artificial e os dados dos outros, que não necessariamente são a nossa realidade, aquilo que a Sim. gente precisa. E quando você diz alimentar, de que forma deve ser? Mas eu pergunto porque a gente teve um papo com o professor Alexandre e ele mencionou um projeto no qual ele está desenvolvendo justamente para auxiliar os alunos, que é uma inteligência artificial, como o chat, por exemplo, né, que faz essas sugestões, ela desenvolve um conteúdo, mas então hoje o chat ele puxa do banco de todo o dado que ela conseguir encontrar, ela pesquisa, né, basicamente, ela faz o trabalho mais braçal para a gente. Ele estava falando justamente sobre isso, de criar um chat com mais autoridade. Então, alimentar ele só com informações de fato relevantes, de fato que sejam construtivas, né? Então, Essa retroalimentação que eu falo são dos nossos dados legal. primários, né, nossos, que a gente gerou, considerando até o momento final aí da jornada desse aluno ou desse cliente que a gente vai captar e retroalimentando isso na plataforma, né? Então a gente vai ensinando a inteligência artificial aquilo que melhor nos atende, com base nos nossos próprios dados. Então, isso ainda, a gente sabe que são poucas empresas que fazem todo esse processo até essa linha final e trabalham com esses dados offline, mas isso é algo que a nossa equipe já tem trabalhado e tem sido muito proveitoso. Que legal. Também o Google ele vai usar a base dele também, né? Então, assim, ele tem muito aprendizado, tem muito dado ali. Então, até para um negócio novo, é por isso que ele consegue desenvolver essa inteligência, fazer essas atribuições. Então, é um pouco mais simples. Agora, se a gente está falando de uma IA interna, algo que começa, realmente precisa muito mais registro histórico, porque a gente precisa de uma combinação de dados para ele aprender, né? A IA, por si só, ela é um tema que ela abrange muita coisa, é igual o marketing, sabe? Então, tipo, tem a parte do machine learning, tem a parte do deep learning, tem a parte do big data. Então, você primeiro alimenta ela com todas as informações que você tem e não pode ser um volume pequeno, cara. E entre tanto o learning, o que é a diferença? Cara, o machine learning, basicamente, ele é uma escola de máquinas. Não, sacanagem. Ele é... Mas ele é a capacidade que você vai ensinar a máquina para ela executar. Tá. Isso. E aí o deep learning, ele entra mais na parte de automatizações. Então, é o que você estava falando na conversa que a gente teve antes, cara. Tipo assim, a máquina vai começar a saber se ela tá errando e por que ela tá errando. E ela vai falar assim, beleza, eu errei por causa disso aqui, agora eu não vou errar mais. Esse é o deep learning. Sem input manual, cara. Isso que é legal para onde tá caminhando. Automatiza, né, o próprio conhecimento dela. Eu acho que assim, principalmente hoje, com a minha realidade, pelo menos com a realidade do meu time, a gente usa mais para a inteligência ela tirar um pouco do operacional e deixar a gente mais com a parte analítica. Ainda tem esforço. Tem um cara que chama Avinash Kaushik, que ele é tipo um guru do Google, assim. E ele fala assim, cara, todo time de marketing, 50% do esforço dele deve ser dirigido para inteligência artificial. E ele fala assim, o cenário que a gente tem hoje, 50% do tempo as pessoas passam captando os dados, 40% é interpretando eles e 10% é analisando. Só os dados que a inteligência te devolve. Não. Hoje, como está funcionando. Como funciona a extração hoje. das informações, como os times estão analisando essas para tomar as decisões, sabe? Mas ele fala assim, ó, com o avanço da inteligência artificial, o ideal é que seja 10% do tempo você vai captar os dados, 10% você vai interpretar, 30% você vai analisar e os outros 50% você vai atuar. Então, tipo, tirar um pouco a mão do operacional, de você ficar fazendo um trabalho que, putz, cara, apertar botão, e colocar mais a galera para pensar mesmo, sabe? Para ficar diferente. E até seguindo um pouco dessa linha do Renan, que ele trouxe o Google,
Recentemente teve um evento do Google em que eles apresentaram como que vai ser o novo Google Ads. E exatamente nessa linha. Da hora. É tirar essa parte mais operacional. Então hoje, se a gente gasta um tempo estudando palavra-chave, estudando o nosso público, com esse novo Google Ads a gente vai colocar o URL do nosso site, ele vai ler e vai determinar pra gente, olha, essas palavras-chave aqui. E, inclusive, desenvolver uma peça. Também. Também. E isso é muito legal. Também. Né? Porque agora, falando do meu lado do marketing, né? Com a parte mais criativa. Perde-se muito tempo com esse tipo de material. E é legal porque está caminhando tudo para o mesmo lado. Sim. Né? Onde, por exemplo, o Renanzinho vai pegar e focar onde realmente importa. Né? Onde eu também consigo tirar um pouco de pé de fazer o ads. Que são, assim, dá um trabalho, são muitas peças, são muitos formatos. Você consegue focar num trabalho maior. Né? Não precisa ficar retocando pele, né? Muda a cor da cortina. E a gente falou da inteligência artificial por trás ali da ferramenta, né? E como ela nos ajuda nessa configuração e nessa análise dos dados. Mas também a gente vai ter uma nova forma de interação com esses anúncios, né? Então, por meio da inteligência artificial também, as perguntas que eu faço, da forma como eu faço, como esses anúncios também me trazem essas respostas e como eu vou ter uma interação mais engajada ali, né? Então, isso também é uma realidade que eu diria que já está aí, né? E a gente também tem que trabalhar internamente nos nossos processos, nas nossas ações, para atender esse público, né? Que vai ter essa interação mesmo com o anúncio, não vai só ver e clicar, né? Vai interagir com ele e cada vez com perguntas mais profundas para sanar aquela dor daquela pessoa. Então, uma das coisas que eu gosto da inteligência artificial é essa questão da customização ou da personalização. Cada pessoa é cada uma tem um interesse. E a inteligência artificial vai nos ajudar a conseguir fazer trilhas cada vez mais customizadas para esses interesses, para essa pessoa que está do outro lado da telinha, né? Então, isso é uma... Não, e hoje já é realidade isso, né? Você está no Instagram, você está no Facebook, qualquer lugar aparece um anúncio que você fala assim, puta, eu nem sabia que eu precisava disso e agora eu quero. Né? Então imagina a evolução disso de fato, né? Conforme vai coletando mais dado, né? desse comprador, né? desse cliente. É impressionante. Essa questão da personalização e da customização entra até na instância de e-mails marketing, por exemplo. Né? Muita gente questiona se isso continua, se não continua, se é tendência, se não é tendência. Então, também tem uma área de inteligência artificial que vai ajudar os e-mails marketing a serem mais direcionados para os interesses e para as necessidades daquelas pessoas. Então, tem muitas frentes aí, né, para a gente falar sobre essa tecnologia. E daí, Debs, essa pergunta, assim, claro que todo mundo pode responder, né? Mas então, você toca esse departamento. Por que é tão importante o PSEG ter duas feras dessas? Assim, o porquê que pra gente aqui é tão importante ter uma equipe especializada dessa forma? Eu acho que essa coisa do marketing ter mensuração, né? Então, eu já trabalhei em empresas no passado, nas minhas primeiras experiências, que a gente não tinha dado nenhum. A gente fazia marketing... Da cabeça? Mas o retorno que aquilo estava trazendo, a efetividade daquilo... era, assim, não se compara ao que a gente tem hoje de informações disponíveis para a gente tomar decisão. Então, essas frentes estruturadas de análise desses dados é extremamente importante para a gente ser mais assertivo. A gente não tem recursos infinitos, né? Falando de recursos financeiros, recursos de pessoas, profissionais. Então, a gente precisa ser cada vez mais eficiente. Então, essas frentes vêm para nos ajudar a analisar essas informações todas, que são muitas, né? Eu diria que hoje a gente ainda tem coisa para trabalhar, para aprofundar, para ter clareza do que aquela informação significa, como que ela ajuda a gente em determinadas campanhas, para a gente ser mais assertivo. E é o que normalmente, né, pelo menos a nossa diretoria pede, eficiência. Então, essas áreas vêm para a gente conseguir ser bastante assertivo. Legal. Boa. E vocês aí, tem alguma palavra sobre isso? A Débora citou um pouquinho a publicidade tradicional, né, que costumava rolar antes do digital. Eu acho que esse é o grande atrativo do marketing digital. É a gente ser eficiente nesse sentido. A gente quer, atingir pessoas com idade de 20 a 45 anos que moram em São Paulo e possuem determinados tipos de compra. Então, enfim, essa questão do digital hoje, até o fato de
cada vez surgir mais tendências nesse setor, eu acredito que é cada vez mais vital a gente ter pessoas e equipes qualificadas para analisar e mensurar toda essa questão. E isso cabe a vocês. Exato. Comigo e com o Renan aqui. A gente complementa um outro, né? O Fê, ele A gente tá capta ali, os dados. O Fê, ele fica ali como o cara do tráfego pago. Então, tipo, Tá. as estratégias geralmente partem dele, a parte de entender como fazer o melhor anúncio parte dele. E aí, essas áreas, elas se conversam tanto, porque, por exemplo, às vezes a gente precisa taguear alguma coisa. Sim. E não necessariamente um analista de tráfego pago vai ter uma habilidade técnica que precisa ser voltada para isso. É desejável. Tá. Mas aí a gente une essa combinação. Então, tipo, o cara que tá no time de dados tem um pensamento mais lógico, racional, gosta de matemática, gosta da parte de programação, vai ter uma maior familiaridade com isso, pode auxiliar eles de uma forma mais fácil e assim otimiza o tempo deles também. Então, tipo, é sempre um trabalho em conjunto, assim, sabe? Boa. Não, legal. Mas então, por exemplo, como que é o dia a dia de vocês? Eu pego, mandei uma peça aí pro Fê, ele vai colocar. E você vai preencher. Uhum. Desenrole. Prossiga. Como que você vai passar pro Renan? Depende do que o Renan tá olhando. Tá. Então, normalmente, assim, as nossas campanhas hoje, elas são muito baseadas em performance, que é a captação de leads. Então, as principais métricas que a gente olha é, obviamente, o volume de leads que essas campanhas estão trazendo e o custo por conversão. Então, o Renan, com base nas ferramentas de análise que a gente tem hoje em dia, a gente consegue mensurar campanha X, campanha Y. Não sei, vou usar um exemplo aqui. Uhum. Campanha de gestão de negócios. A gente tem um custo por lead X. Renan, analisando as campanhas, consegue mensurar se ela está muito acima, se ela está ok. E a gente vai fazendo esse trabalho no dia a dia de ir ajustando ali conforme as necessidades do nosso negócio. Então é uma troca diária e constante. E agora a gente começa a entrar nas partes polêmicas, né? Porque a inteligência, de fato, ela tem se desenvolvido. Mas, por exemplo, então, Renan, o Fê te passou esses dados. Ainda não existe inteligência artificial capaz de pegar e analisar isso? Existe. Existe. Mas ela ainda é, eu não diria básica, Thiagão, mas eu acho que ainda precisa de um desenvolvimento ali para a inteligência conseguir dar mais respostas precisas. Então, por isso que é fundamental que a gente ainda esteja atrás ali. Porque a gente conhece as regras de negócio, as particularidades, sabe se de repente tem algum viés, alguma coisa. Não que a IA não vá fazer isso. Ela vai. E ela já está fazendo. Eu acho que é muito mais por questão de configuração mesmo. Mas a informação, ela o Fê, ele vai criar um anúncio. A informação, ela vai chegar pra gente de uma forma. Pelo Web Analytics, por exemplo. Certo. Primeiro, a gente tem que ter certeza que tá certa essa informação. Claro. Segundo, como que ela vai entrar. Então, tipo, se ela não tiver tagueada certa, ela não entra. Aí, terceiro, vai ter os indicadores lá. Fê, qual que é a estratégia disso? Ah, é uma ação voltada para branding. Vai ter conversão de lead? Não sei. Então, tipo, vamos olhar para outra métrica que a gente pode ver que tá fazendo sentido, sabe? Uhum. E também começa a entrar num campo até que é mais difícil de mensurar mesmo por ser mais imaterial, né? E a questão é igual a pergunta que você faz para o ChatGPT e a resposta que você tem, né? Você tem que saber fazer a pergunta. A gente também tem que saber que resposta a gente precisa por meio dessa base de dados que a gente tem. Então, é um erro, acho que um pouco de algumas pessoas entenderem o que a inteligência artificial vai tomar de lugares nas empresas ou vai causar demissões, isso e aquilo. Eu acho um erro achar que a inteligência artificial vai fazer 100% das atividades, né? Sempre vai ter um dedo humano ali, por isso a nossa capacidade de analisar, de estruturar, de olhar aquilo de forma estratégica para os resultados que a gente precisa. E eu acho que, baseado nessa pergunta que você fez para o Renan, eu acho que a inteligência artificial também vai ajudar a escalar a capacidade de análise de dados que a gente tem internamente. A gente mencionou anteriormente, são muitas informações. Quando a gente consegue estruturar essas fórmulas, como esses indicadores funcionam, como eles nos mostram questões importantes para o negócio, a gente vai conseguir usar a inteligência artificial para analisar essa quantidade maior de informações que a gente tem acesso. E não vai precisar, talvez, ampliar tanto a equipe de dados para conseguir analisar e atingir todas as frentes. A inteligência artificial vai otimizar essa questão. E se focar onde realmente importa, né? Eu li um tempo atrás, eu nem lembro onde, então também não vou nem ficar chutando para não ficar dando informação falsa. Mas era algum hospital que estava desenvolvendo uma inteligência artificial para os médicos. Né? E, puta, isso é muito legal, porque assim... Análise de imagem, né? Mano, e que louco, porque às vezes, porra, o cara tem que ser estudado, só que
Pô, às vezes a inteligência pode chegar e falar, mas, pera, você pediu o exame de TGO aí do... Puta, pode ser. E pedir, ou também pode não ser, e isso é legal, né? Serve realmente como um braço, né, pro profissional. De barreira, assim, que ela vai ter também, a inteligência artificial, acho que ela não toma esses postos que a Dé comentou, porque ela também não vai ser 100% responsável caso algo dê errado. Então, assim, esse é um bom ponto. A gente chegou num ponto que não vai escapar disso. É igual a revolução industrial, cara. Existiu a resistência ali por parte dos operários de não implementar máquinas. Adiantou? Não. Então, tipo assim, será que a gente vai lutar contra a implementação da tecnologia ou focar em outras partes mais importantes, que é regulamentação, ver como que isso vai ser implementado, você vai ter a parte ética junto, né? Que tipo, é essencial, assim. Mas tudo que a gente tava conversando aqui, cara, hoje carro dirige sozinho, bicho. Exato. E aí até ontem no almoço, a gente conversando com a nossa área aqui de inteligência artificial, a gente estava falando tanto de inteligência artificial e a conclusão foi agora a gente precisa falar de inteligência humana, né? Então é isso, a gente fica às vezes tão bitolado e fala, e a inteligência das pessoas que estão trabalhando com isso, né? E como a gente vai, às vezes, criar novas habilidades ou outras competências para lidar agora com essa realidade tecnológica que está no dia a dia. Vamos falar dos humanos também. Eu vejo muito ela como um complemento mesmo. Então ela vem para agregar e facilitar a nossa vida. Não vem para substituir. Por isso que é cada vez mais importante, eu acho, a gente entender o nosso público, entender o nosso produto e todas as características. Bom, até agora a gente falou bastante, né, sobre marketing digital, né? A gente se restringiu aí ao universo online, mas quando a gente fala do marketing tradicional, né, é muito comum a gente escutar de falar que o impresso morreu e o pessoal não se importa mais com o outdoor. Como que, né, vocês fazem para metrificar o alcance de uma campanha, se ela está sendo bem aceita ou não? Eu acho que a gente utiliza dessas outras estratégias também, mas se a gente quiser mensurar alguma coisa, muito provavelmente a gente vai cair no digital de novo, né? A gente vai ter esse rastreio, essa identificação de quais vão ser os pontos de contato ali daquela pessoa com aquela ação, e a gente de alguma forma vai precisar do digital para ter alguma pista aí de como performou aquela ação. Acho que... eu acho que essa questão da panfletagem morreu, o offline morreu, não morreu. Eu acho que assim, são dois aliados, o digital e o offline. Mas só para trazer um exemplo aqui e reforçar, eu acho que do porquê a publicidade digital hoje é mais atrativa do que a offline. Primeiro porque ela costuma ser mais barata. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que um negócio local, ele quer usar 1000 panfletos para divulgar os produtos. Então, quanto que ele vai gastar em média? 50 para imprimir os panfletos, 50 para pagar alguém para distribuir. Então, vamos pensar... bonzinho, porque tá caro, hein? Vamos pensar que ao invés disso, ele resolve investir em tráfego pago. Então, quanto custaria isso para atingir essas 1000 pessoas? Normalmente R$5, dependendo da segmentação. Então, essa é uma questão muito importante, eu acho, hoje em dia, das pessoas preferirem a publicidade digital ao invés da tradicional. Então, só se eu investir esses R$100 fictícios aí vai dar certo minha campanha? Vai. Depende muito do seu objetivo também, lógico. Com R$100 você consegue aparecer para as pessoas que você deseja, mas não significa que elas vão comprar o seu produto. Então, também tem essa questão. Mas se você está com o objetivo de só realmente mostrar o seu produto, de lançar o seu produto no mercado, se tornar conhecido, visível, com 5, 10 reais você consegue atingir 1.000, 2, 3 mil pessoas. Eu acho que é a questão da precisão também, né? Por isso que acaba valendo mais em conta. Ainda, igual o Fê falou, precisa ter o offline. Quando você diz precisão, o que você quer dizer? Segmentação, né? O Thiago é um cara que gosta de vinho, só que é uma taça. Eu vou direcionar somente para você. Eu não preciso ir pra rua e dar a taça pra Dé, e tipo, a Dé é mais do refrigerante. Entendi. Eu já vou direto no que eu preciso. Não importa. Mas assim, ainda é essencial ter o off, ter outros tipos de ações. Cara, o melhor exemplo é a Coca-Cola. Se a Coca-Cola faz ações offline, todo mundo precisa fazer ação offline. E da mesma forma que a Coca-Cola faz ações digitais, todo mundo precisa fazer. Com porque o poder que a Coca-Cola tem, ela continua fazendo anúncios. Então, é uma necessidade constante. É um marketing 360 aí, né? Da gente sempre olhar
quais são todas as possibilidades que a gente tem para conversar devidamente com os nossos públicos e criar as nossas comunidades, né, e manter as nossas ações aí a longo prazo. Só voltando para sua pergunta, eu acho que assim, na parte digital tudo é rastreado. Você vai deixar sua pegadinha em tudo quanto é lugar, a gente vai conseguir ver todos os caminhos que você faz. Aí no off é igual, porque daí falou, é um pouco menos preciso. Tá. Mas existem formas de metrificar também. Code, acessos ao site por uma página de referência. Bom, vou jogar pergunta, gente. Mas a gente falou muito do tráfego pago. Ainda tem espaço pro orgânico funcionar? Certamente. Certamente. Acho que um dos pontos para a gente trazer aqui é, se a gente tiver um bom trabalho orgânico, isso diminui o nosso custo de tráfego pago. Fora outras questões também de credibilidade e confiança, por conta do caminho de conversão do lead. Então, se ele hoje vê um anúncio nosso, clica, mas não converte. Tá. Volta, pesquisa o nome do MBUs Pesalc, por exemplo, no navegador de forma direta. Entra no nosso site. E aí converte. Isso diminui o custo do que ele ver o anúncio, clicar no anúncio e já converter. Por isso é importante. Uhum. Fora outras questões também de credibilidade e confiança. Então, se a gente tem o nome do MBUs Pesalc nas primeiras páginas do Google ali ranqueado de forma orgânica, sem ser somente o anúncio, isso gera uma maior transparência para o usuário também. Isso aí. E falando de conteúdo e tráfego pago, a inteligência artificial também vai auxiliar em a gente otimizar esses processos e ter ideias para conteúdos que a gente pode trazer, seja para a parte de, enfim, o que a gente vai utilizar nos nossos anúncios, mas para também atender melhor o público que a gente quer conversar e atraiu, né? Então, essa parte de tráfego orgânico, ela tem muito espaço sim, e relacionando a inteligência artificial, a gente também não pode entender que todo o conteúdo agora vai ser gerado pela inteligência artificial, porque ela está sendo treinada por algo que já existe, né? E muita coisa ainda está por vir, e a gente, aqui no PSEG em especial, trabalha com pesquisa, levantamento de informações, dados inéditos, aulas, né, que a gente aplica voltado aí para o mercado. Então, tudo isso são informações que são geradas por meio de institutos como o PSEG, que são informações inéditas e que vão agora, né, para esse ambiente digital. Isso está sendo gerado nos laboratórios, nos centros de pesquisas, etc., e vão para o digital em algum momento. Então, as informações inéditas não estão no ChatGPT e outras inteligências artificiais aí que trabalham com esses conteúdos. Então, essa parte de geração de conteúdo vai continuar, tem ainda a sua importância. E eu acho que um outro fator aí que linka com a questão do conteúdo é de tudo começar a ficar muito parecido, né? Todo mundo utilizando essas plataformas, como uma marca vai se diferenciar da outra, né? Então, tem a questão da exposição dos nossos dados próprios, que é diferente do concorrente, os depoimentos que os nossos clientes vão ter sobre os nossos produtos, que isso também a inteligência artificial não vai ter, e a questão das experiências que as nossas marcas vão poder proporcionar para esse público, que também a inteligência artificial não conhece, né? Então, ainda tem muito espaço aí para muita criação, para muita inovação, que não está hoje disponível aí na internet para todo mundo. Bom, então, pessoal, obrigado aí pelo papo. A gente sabe que se deixasse rolando, a gente ia até altas horas. Então, Dé, obrigado muito pelo papo. Obrigado. Valeu. Tiagão, obrigado. Valeu. E, gente, obrigado aí pela atenção. Esse foi mais um Fala PSEG e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau.